Boa noite a todos que aqui se encontram na noite de hoje, encarnados e desencarnados. Todos sejam bem-vindos a essa abençoada casa do nosso querido Mestre Jesus. Então, para iniciarmos na noite de hoje a doutrinária, nós convidamos para nos harmonizarmos. A gente convida o nosso irmão Renato para fazer uma leitura. Por gentileza, Renato. Boa noite. No livro Pão da Alma, de Carlos Macelli, pelo Espírito Irmão José. Melhor chance. Vivestes muitas vidas, nas vidas que se foram. Animastes outros corpos que a terra sepultou. Os teus pés já pisaram caminhos diferentes. Porém, das existências que já estivestes outrora, de ascensão para a luz, imersos ainda nas sombras, esta que tens agora é a tua melhor chance. Agradecemos então ao Renato pela leitura da noite de hoje, que possamos todos estar harmonizados, né? Para agora fazermos a prece, que todos possam fechar seus olhos físicos, se assim o desejarem, não como ritual, mas sim para sentirem a presença dos amigos espirituais que aqui se encontram na noite de hoje. Bondoso e amado Pai, querido Mestre Jesus, nossos mentores da casa, agradecemos a bendita oportunidade de aqui podermos estar nessa noite e assim, Pai, continuarmos a aprender e compreender a mensagem do Divino Mestre Jesus. Como pedintes, Pai, na noite de hoje, pedimos o amparo dos bons espíritos dos nossos mentores, para que nos amparem e nos intuam, e assim, Pai, possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar. Como sempre, Pai, pedimos em favor dos nossos irmãozinhos desencarnados, que aqui vieram na noite de hoje, ou os que foram trazidos até essa abençoada casa. Rogamos em favor desses nossos queridos irmãos, que possam, na noite de hoje, receberem o lenitivo para suas dores. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos os encarnados. Tá, mais ou menos. Podia ser melhor, né? Vamos tentar de novo? Boa noite. Agora sim. Porque os encarnados estão respondendo bem mais, com mais vibração. Então, temos o prazer hoje de apresentar o nosso irmão José Patrocínio, da Aliança Espírita, né, de Santa Maria, e ele vem falar sobre os infortúnios ocultos. Seu José, então tenha bondade e que seja amparado pela espiritualidade superior para bem explanar o tema que estudou para a noite de hoje. Esteja à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite, então, né? Já foi dado, bastante entusiasmo. Meus irmãos, nós preparamos para falar na noite de hoje sobre um tema que, para nós espíritas, apesar de falarmos sempre na casa espírita, ainda é um mistério. Ainda é algo que não é bem entendido, ainda é algo que precisa ser exercitado, e quiçá, ao final dessa explanação, eu possa colocar, né, um pouquinho daquilo que nós estudamos sobre esse tema e que, falando pessoalmente da minha parte, alterou um pouco a minha visão sobre ele próprio, né? Então, meus irmãos, caridade é um conceito, para nós espíritas, quase abstrato. A gente fala muito em caridade, né, mas ainda não compreendemos o que é a caridade.
Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus queria nos ensinar. E a resposta foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão às ofensas. Isto é caridade, segundo Jesus queria nos ensinar e o que nos diz a doutrina espírita, né? Só que para nós encarnados nessa orbe de provas e expiações, espíritos que provavelmente não exercitamos muito a caridade nas nossas existências anteriores, como dizia a nossa irmã Marlene Nobre, por que o bem não está automatizado nas nossas ações hoje como encarnados na Terra? Porque nós não exercitamos o bem nas últimas encarnações. E nesta e nas futuras, precisamos exercitar o bem para que as nossas ações sejam automatizadas no bem. Hoje não são, ainda, né? Mas um dia serão. Então, compreender o que é caridade deveria ser essencial para nós encarnados, principalmente para nós espíritas, nos dias de hoje, né? Mas a gente ainda não compreende o que verdadeiramente é caridade, a gente não entende as ações de caridade, e é isso que a gente vai tentar compreender um pouco nessa noite. Então, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec nos fala que o essencial, o pré-requisito para que a gente exerça a caridade é ser humilde. Pré-requisito, nos diz ele. Sem caridade, sem humildade, perdão, não podereis ser caridosos para com o vosso próximo. Por quê? Porque a humildade nos faz ver as nossas limitações. Hoje, nos diz a doutrina espírita, os nossos grandes empecilhos para o progresso são orgulho e egoísmo. E o antagonista do orgulho seria a humildade. E o antagonista do egoísmo seria a caridade. Então, nós precisamos, em primeiro passo, exercitar essa caridade, sermos humildes, porque dessa forma a gente vai ver as limitações nossas próprias, dos nossos próprios erros, né? Como nós precisamos nos comportar em relação ao nosso próximo, que não é menor do que nenhum de nós, né? Nós não somos melhores do que nenhum dos nossos irmãos, estamos todos aí a caminho do progresso, e essa realidade é a que nos assiste hoje. Então, pré-requisito, humildade. E aí lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que para nós espíritas aí é um mistério, né? O título da passagem, no capítulo 13, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita, né? E o título que eu quero lhes falar na noite de hoje se chama Os Infortúnios Ocultos, né? E aí quando a gente vai ler essa mensagem dos infortúnios ocultos, a maioria de nós que é espírita já leu e a lê frequentemente, fala daquela senhora, né, que praticava caridade com aquela família, né, deixava sua carruagem lá na esquina, lotada de tudo que ela necessitava para exercer a caridade. Ao chegar, né, na mansarda, né, na água furtada da casa, a família aguardava com aqueles rostos emagrecidos, né, felizes, porque ela ia ali acalmar todas as dores, levava a filha junto a ela, se vestia modestamente, após sair dali, ela ia dar notícias ao pai de família sobre a situação da família, né, e tudo mais. Então, para nós espíritas, quando a gente lê aquela passagem, que é uma história contada, a gente pensa, bom, aqui no final deve estar o espírito que deu esta mensagem, né, como é de praxe no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o espírito que deu a mensagem, o ano que foi dado e a cidade, né, princípio da universalidade dos ensinamentos espíritas, né. E aí quando a gente termina a mensagem não tem nada, só tem essa história. E como a gente sabe, e somos acostumados a ler a doutrina espírita, né, os livros da codificação, Kardec não fala dessa forma. Kardec fala de uma forma lógica, usando argumentos lógicos, né? Através da razão, através do raciocínio. Então, aparentemente, não é Kardec e não tem o nome do Espírito, né?
E aí a gente fica curioso com aquilo ali. Mas lá está escrito o seguinte, a gente já vai chegar na autoria dessa mensagem. Lá está escrito que, começa a mensagem falando que durante as grandes calamidades, a caridade se agita. Né? Então, quando existe uma grande calamidade, a gente corre a acorrer às dificuldades dos nossos irmãos, e infelizmente nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos aí vários problemas de enchentes, de cheias, nós aqui em Santa Maria muito mais, né? E a gente sabe que nesses momentos a gente acorre nos grandes desastres, mas nos diz essa mensagem que nessas situações, apesar delas, também há infortúnios, né, que são discretos e ocultos. Né? E o que quer dizer infortúnio? Infortúnio quer dizer adversidade, infelicidade, má fortuna, desgraça, acontecimento infeliz. Então existem acontecimentos infelizes que não são gerais, são ocultos. E que a verdadeira generosidade, nos diz essa mensagem, sabe reconhecer, né? Sabe descobrir e sabe como chegar até eles. Esta é a verdadeira generosidade. Né? E aí conta a história da senhora. Quem é essa senhora de trajes simples, mas bem cuidados? Né? Primeira lição, né? Ao se apresentar para fazer a assistência, a benevolência, pensar, né, em como nós precisamos nos portar diante do outro. Ela vem acalmar todas as dores, acompanhada de suaves e consoladoras palavras. Mais uma lição, né? Fazer a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós podemos fazer a caridade doando algum bem material, não é? Ou podemos estar só fazendo a beneficência, ou podemos estar só fazendo a nossa obrigação. Né? Quando a gente, no final do ano, descarta o que a gente não usa mais do nosso guarda-roupa, nos diz a lógica, a razão, que a gente não vai colocar aquilo ali, se ainda está em bom uso, né, descartado no lixo. Né? Podemos encaminhar para alguém. Né? Isso não é caridade, isso aí é nossa obrigação. Né? Nossa obrigação moral, inclusive. Então, fazer a caridade é preciso que a gente coloque, além do bem material, não é? Suaves e consoladoras palavras, né? Coloque aí como nós vamos nos portar diante do outro e, depois de assistir a família, a nossa irmã vai até o hospital, não é? Dar notícias ao pai de família de como a sua família se encontrava e como ela está melhor da situação em que estava. E aí tem mais um ensinamento. Não pergunta essa senhora, né, qual é a crença nem as opiniões das pessoas que lhes são assistidas. Não pergunta o nome, né, não pergunta nada, sabe que são todos os homens irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. E aí a mensagem nos diz: qual é o nome dela? Ninguém sabe. Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador, católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque se vai acompanhar da filha para lhe ensinar a praticar a beneficência. Né? Para todos é a mulher do mundo, todos ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que não seja de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. E aí, meus irmãos, nessa mensagem, a gente tem um roteiro da prática da caridade, né? Que, se a gente for analisar, a base também para a prática dela não é só nós pensarmos em, né, fazer o bem material, né? É nos colocarmos no lugar do outro. Ver não só o que o outro necessita materialmente, né, mas o que não
por exemplo, iria ferir o seu orgulho. Por isso ela deixava a carruagem lá na esquina. Não é? Por isso ela não dizia que ela, no caso, era uma grande dama da sociedade. Não é? E é por isso também que ela levava a filha para ensinar, não é, a prática da beneficência. Então, resumindo, precisamos procurar esses infortúnios ocultos, né, nos diz essa mensagem. Precisamos procurá-los. Não apenas auxiliar com atos, mas também com palavras. Pensar também nos aflitos pelas dores do outro, né? Ou seja, não é só auxiliar a esta aflição, mas as outras pessoas que também estão aflitas diante da situação desses irmãos. Não perguntar qual a crença ou opinião dos assistidos, ninguém deve saber de nada, resumindo, né? É se colocar plenamente no lugar do outro para a prática da caridade. Né? E se nós formos analisar as palavras do Cristo, fora da caridade não há salvação. Né? Isso para nós espíritas, para nós encarnados, deveria ser o ponto principal, né, do nosso estudo, de dedicar os nossos atos e as nossas palavras. Né? Mas infelizmente a gente não entende. E aí, meus irmãos, a gente vai para um livro da codificação chamado O Céu e o Inferno, né, que quando a gente lê, e a gente não estuda muito o Céu e o Inferno, porque é a última obra da codificação, mas lá nós temos aí um manancial de exemplos dos nossos irmãos que desencarnaram e se encontraram nas mais variadas situações. E uma coisa muito curiosa acontece quando a gente lê o Céu e o Inferno. Né? Quando o espírito é endurecido, né, a gente compreende plenamente aquela situação. Né? A gente tem um espírito lá no Céu e Inferno chamado Ângeli, né? Que Kardec lhe pergunta: o que fizeste na vossa vida como encarnado? E ela responde: nada. E aí Kardec pergunta: foste esposa e mãe? E ela responde: sim, esposa e mãe. Quem cuidou dos vossos filhos e do vosso marido? E ela responde: a criada. Como passaste a vossa existência? Pergunta Kardec. E ela responde: a me divertir na metade da vida e a me aborrecer na outra metade, porque eu não conseguia me divertir. Queres mudar, fazer uma prece? Ela disse: não. Por quê? Cansaço. E a gente, quando lê essa mensagem, né, a gente conhece tantas ângeles por aí, né, meus irmãos? Na verdade, a maioria dos nossos irmãos desencarnados, na verdade, não era ela um espírito que praticou o mal, mas não fez nada. Né? A grande maioria dos nossos irmãos encarnados se encontram na mesma situação. Né? Até que haja o despertar do espírito, e às vezes o despertar do espírito é demorado. Muitas e muitas encarnações como ângeles serão necessárias para que o espírito desperte, né, para a realidade da vida espiritual. E aí lá também a gente tem um espírito, que inclusive é um personagem histórico chamado a Rainha de Oude. Né? A Rainha de Oude, que na verdade ela não era rainha, era na verdade a rainha-mãe, a mãe do rei, de um reino da Índia, chamado Oude, né, que quando a ocupação britânica aconteceu na Índia, esse reino teve o seu monarca destituído. Aí ela, como era mãe do rei, pensou: bom, eu sou rainha, a rainha Vitória, que era rainha na época da Inglaterra, também é mãe, vou falar com ela, né, para que ela restitua o reino do meu filho. Né? E aí ela não teve dúvida, né? Juntou um navio com mais de 100 criados e mais bagagens e tudo mais necessário para ir até a Inglaterra falar com a rainha Vitória. Né? Então, na época, a monarquia inglesa era como nos dias de hoje, né? Não tem nenhum papel a não ser figurativo. Né? E foi essa resposta que ela ouviu com um encontro com a rainha, que inclusive a rainha Vitória narra lá no seu diário esse encontro. E aí, ao voltar para sua terra, ela desencarna na França. Né? E Kardec resolveu chamar aquele espírito, né, porque foi noticiado na época a passagem desse espírito pela França, para lhe perguntar da sua situação no plano espiritual.
né? E aí Kardec lhe pergunta: que fostes nas vossas encarnações anteriores? E ela responde: sempre rainha. O que pensas de Jesus, filho de carpinteiro? Não é nem digno de estar nos meus pensamentos. E sobre Maomé? Não era filho de rei. E qual é a sua situação aí, né, no plano espiritual? E ela responde: estou esperando que mandem escravos, né, criados para me servir. Orgulho. E aí a gente conhece também algumas rainhas de ouro por aí, né, nos dias atuais. Né? Sou seu fulano, sou seu ciclano, né, e é isso aí. Então, meus irmãos, esses espíritos que, na verdade, estão na classe dos endurecidos no céu e o inferno, a gente entende, compreende, conhece pessoas que são iguais, inclusive. E aí nós temos um espírito lá que se diz chamar Paula, né, que está na categoria dos espíritos felizes. E a gente tem a descrição que Kardec nos fala sobre essa irmã Paula, que ele nos revela, né, na nota de rodapé, que é aquela senhora, lá do capítulo 13 do Evangelho, né, que nós acabamos de falar. Então diz ele o seguinte: bela, jovem, rica e de estirpe ilustre, esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade em 1851. Seu necrológio, é daqueles que podem resumir-se nessas palavras por 1000 bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem, abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo, jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios, sem arrogância nem austeridade, era o contrário, com benevolência e delicada familiaridade que tratava os fâmulos, despercebida ao demais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Então a gente tem lá, o texto é bem longo, todas as qualidades da nossa irmã Paula, que se a gente for ler lá, quando a gente está lá lendo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, a gente tem lá a descrição que Kardec nos dá do homem de bem, e essa mensagem é assim de Kardec, né? O homem de bem, e aí a gente começa a ler aquilo que está escrito lá, que o homem de bem é aquele que não perde uma oportunidade de praticar o bem, pensa no outro antes de pensar em si, né? E a gente vai lendo as qualidades, não perde uma oportunidade de praticar o bem, né? E por aí vai, e lá, quando a gente chega no final de todo aquele texto, que não é curto, é extenso, ditando as qualidades do homem de bem, Kardec escreve: essas nem são todas as qualidades do homem de bem. Né? E aí a gente fica, tá, temos muito ainda a aprender. Né? E é mais ou menos o que Kardec descreve lá sobre a Condessa Paula. Condessa, na verdade. E aí isso a gente não entende. Né? Por que essa criatura é assim, meu Deus? Por que eu não nasci assim como ela? Né? Não seria tudo mais fácil? Por que Deus não me fez assim, né? Tendo essas qualidades? Deus poderia tê-lo feito? Poderia, né? Deus é onipotente, mas nós precisamos galgar as coisas de degrau a degrau. E é isso que ela nos revela nesta mensagem, né? Então, que a própria irmã Paula nos diz lá no céu e o inferno: não foi sem luta que alcancei a posição que ela ocupa na vida espiritual. Né? Inclusive, ela nos descreve a sua vida no plano espiritual, que a música nossa não é nem parecida com a que existe lá, que as nossas festas esplendorosas não são nada perto das festas esplendorosas do lado de lá. Né? Esse texto vale a pena a leitura. E aí ela diz que não foi sem luta, né? Que ela galgou essa posição.
E ficais certos de que a minha última existência, por mais meritória porventura que vos pareça, não era por si só suficiente. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa constituía o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há, diz ela, que seduzidos por aparências pressurosos, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar os perigos deixam que as seduções do mundo triunfem sobre a sua inexperiência. Trabalhadores, diz ela, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós, tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apreceis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurais antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, a mensagem que eu queria lhes deixar na noite de hoje é essa, né, que ela possa colocar aí um pouco para nossa vida atual, espiritualmente falando, né, um novo horizonte, que foi o que me colocou. Né? Eu lhes confesso que fiz essa palestra meio despretensioso, assim, né, fazer isso aqui, que é uma novidade, isso aqui ninguém sabe, né, que tem isso aqui da Paula, que é aquela senhora lá, mas isso me mudou de um jeito, né, que eu gostaria que fosse perene, né. Então eu trabalho na Serafim Valando, eu moro lá no final da Medianeira, eu tenho que descer toda a Medianeira ou toda a Presidente para chegar em casa, né. E sempre eu encontro moradores de rua nesse trajeto. E aí eu pensei, bom, vou comprar 3 wafers, né, comecei a exercitar a caridade, olha a minha caridade. Vou comprar 3 wafers para distribuir, né, às vezes tem crianças, às vezes tem essas pessoas que estão nessa situação. Aí fui o primeiro dia no mercado, comprei 3 wafers, comi 2, doei 1. Aí o segundo dia que eu fui no mercado, comi 1, doei 2. Já progredi. Olha o progresso aparecendo. Aí vocês devem pensar, bom, na terceira vez que tu foste no mercado, tu comprou 3 e doou os 3. Não, esqueci. Esqueci completamente de exercitar a caridade. Então, exercitar a caridade, isso a dona Marlene Nobre falava de uma forma genial, né, que a gente não se percebe disso. É preciso um exercício para que nós, em tudo na vida, possamos chegar à prática ou, quiçá, à perfeição. Né? É preciso um exercício. E esse exercício precisa ser iniciado. Né? Para qualquer coisa na nossa existência material, isso é uma realidade. Isso é uma realidade também para a nossa existência como espírito imortal. É preciso exercitar, começar a exercitar, mudar a nós mesmos, forma íntima, seja lá o nome que a gente dê. É preciso o começo deste exercício. Não por acaso, que é outra coisa que a gente não se apercebe, quem nos dá a receita, questão 919 do Livro dos Espíritos, que a gente é acostumado a falar, Santo Agostinho, né? O que eu fazia, o que eu fiz para me melhorar, né, enquanto encarnado na Terra? Eu, todos os dias olhava os atos que pratiquei e tentava no dia seguinte melhorar. Né? Exercício.
Se a gente for analisar, nada mais é do que isso. E se a gente for analisar, que é uma coisa que a gente não percebe, quem é que está nos falando isso? Santo Agostinho, é uma criatura que, como é que eu vou dizer isso? Até os 30 anos era meio, né, meio assim, né, era meio, não tinha se convertido, vamos usar essas palavras assim. Era uma pessoa difícil. Né? Aí tudo que a gente puder imaginar de vício, o nosso irmão tinha. Né? E é quem está nos dando a receita da mudança, da prática da caridade. Então, possível é, né? Mas precisa que a gente comece a andar, demos os primeiros passos, porque nada acontece na nossa existência, tanto material quanto espiritual, se a gente não começar a dar os primeiros passos. Né? E acho que não dei um bom exemplo da prática da caridade, né? Não tem nada a ver com coisas materiais, também a gente pode começar a exercitar essa caridade de uma forma que Jesus queria nos ensinar, né? Sendo benevolentes, né? Indulgentes e perdoando. Né? Esses dias uma pessoa me disse assim, a minha mãe era uma pessoa muito boa, né? E quando eu lhe dizia assim, olha lá aquele fulano lá, né? Olha o que o fulano está fazendo lá, isso aí não tem perdão. Né? A mãe dizia o seguinte, mas meu filho, Deus perdoa, né? Então vamos perdoar também. Né? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Né? Não nos esqueçamos que a doutrina espírita está aí nos ensinando exatamente isso. Né? Existe aí uma lição atual em que nós temos o livre-arbítrio de exercer as nossas escolhas da forma que quisermos, mas existe sim uma necessidade evolutiva momentânea de cada um de nós. E não tenhamos dúvida de que nós estamos hoje, nos dias de hoje, tendo exatamente a lição que precisamos para a nossa evolução. Né? O nosso Pai de amor e de bondade nos matriculou aqui nessa escola para termos exatamente a lição necessária para a nossa evolução. Não é? Sempre será dessa forma. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência dos senhores e que queria agradecer pelo convite. Né? Eu estava me lembrando, a primeira vez que eu vim nessa casa foi em 2004, né? Então, faz alguns anos aí. Muito obrigado, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos físicos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos cerca, pedindo que esses bálsamos aqui de paz, luz, de entendimento, de compreensão, de caridade, possam ser espalhados aos nossos irmãos que estão necessitados do corpo, do espírito, encarnados e desencarnados, onde quer que eles se encontrem. Pedimos que eles possam ser espalhados aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nas casas de detenção, nos orfanatos, vítimas dos acidentes diários, das guerras, que estão desencarnando, reencarnando, que têm problemas familiares, pensamentos de depressão, de suicídio, enfim. Se houver uma dor, um sofrimento, permita Deus te dar um acréscimo da sua infinita misericórdia, e que a todos nós possamos retornar muitas vezes a essa casa para aqui recebê-los, espalhando com os nossos familiares necessitados do corpo e do espírito, que estão nos nossos lares, e pedindo pela humanidade sofredora, onde quer que elas se encontrem, espalhando no nosso dia a dia a compreensão, o entendimento, o abraço amigo, a fraternidade com todos que nos cercam e, quiçá um dia possamos nos tornar verdadeiros instrumentos da caridade e da transformação do nosso planeta e
um planeta onde a bandeira da caridade esteja em cada um de nós e que assim seja. Então, agradecemos nosso irmão José pela palestra da noite de hoje, por ter vindo à nossa abençoada casa. Também agradecemos a todos os irmãos encarnados que vieram na noite de hoje até essa abençoada casa, bem como os irmãos encarnados que se encontram. Então, para a gente terminar a noite de hoje, quem assim o desejar, a gente oferece o passe na sala aqui ao lado. Quem desejar, o passe não é obrigatório, né, mas quem assim o desejar pode passar para a sala de passe e receber o seu passe. Então, desejamos uma boa noite a todos e que todos possam retornar aos seus lares em paz e tranquilidade. Que assim seja.